Uma boa noite a todos os nossos leitores aqui do Jornal Zenorte. Eu sou Ângela Alves, estou aqui com vocês mais uma sexta-feira para falar de assuntos de saúde junto da parceria com o Projeto Eu. Lembrando a todos que essa transmissão está sendo transmitida diretamente pelo Facebook do Jornal Zenorte, onde você pode também ativar as notificações para receber sempre as informações quando a gente estiver por aqui, trazendo algum assunto que seja relevante para você, para a sua saúde, para a sua família e para toda a cidade de Sorocaba. Lembre-se, se vocês quiserem comentar, mandar alguma sugestão, alguma informação, nos comentários aqui da live vai estar disponível para vocês também, tá bom? Aproveite e compartilhe essa live. A gente vai falar hoje, vai ter um papo com o professor Carlos Oliveira de Souza, ele que é professor lá do Projeto Eu, de Tai Chi Chuan. Tá? Então, a gente vai conversar com ele sobre Tai Chi, saber quais são as técnicas, se precisa ter equilíbrio ou não. Então, a gente vai trazer todas as informações diretamente aqui para você. Lembrando, os comentários pode colocar aqui, na medida do possível, a gente vai trazendo vocês também para esse bate-papo. Vou trazer o Carlos para cá, porque hoje é sexta-feira, todo mundo quer aproveitar, mesmo, né, com todas as restrições, esse restinho de noite, né? Vamos lá. Carlos, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo à live. Eu que agradeço. Tudo bom? Seja bem-vindo à live do Jornal Zenorte, tudo jóia. Carlos, a gente tem um de praxe aqui já do Zenorte, de pedir para os nossos convidados se apresentarem para os nossos leitores. Então, nesse primeiro momento, já deixo espaço para você se apresentar para eles. Fique à vontade. Perfeito. Então, meu nome é Carlos Oliveira de Souza. Eu, há mais de 40 anos, pratico o Tai Chi Chuan, desde os meus 17 anos, quando eu comecei, eu tive a sorte, né, na minha vida, de conhecer vários mestres. Eu tenho agora, quero render homenagem a 5 principais que me deram toda uma formação que tenho hoje, que é Yuanan, Ho Tsao-Shin, que é um mestre de filosofia, e junto com a Yuanan, eles estão morando em Los Angeles, Yu Pie, que é minha mestre também, que mora em São Paulo, o mestre Liu Shimin, que mora em São Paulo, e o mestre Liu Pailin, que é o primeiro mestre que tive contato com 17 anos, onde eu comecei toda essa trajetória. Eu fui o fundador do Templo Zen Budista de São Paulo, um dos fundadores, né? Um dos fundadores do Templo Zen Budista de São Paulo, onde eu morei no sistema de semi-interno por mais de um ano em São Paulo, onde tive também contato com o Zen Budismo. Mas a minha forte aproximação é do taoísmo e do Tai Chi Chuan, que hoje a gente vai transcorrer a nossa live, né? Então, seja bem-vindo, espero que a gente atinja os nossos objetivos, quero que você aproveite essa nossa noite e estou aí à vontade para suas perguntas. A gente vai começar a dar uma introdução e, em cima do que a gente estiver decorrendo, fique à vontade para fazer suas perguntas, né? Então, eu queria, primeiro, Ângela, posso já... Você vai fazer alguma coisa, Ângela? Eu já posso... Vou fazer as perguntas para você, aí você vai me respondendo conforme a gente for andando aqui na nossa live. Gente, ele, assim, ó, vou falar uma coisa para vocês, ele não é assim nas aulas dele, tá? Fiquem calmos, ele é muito zen, muito tranquilo, ele é praticamente igual a Lu que nós trouxemos na sexta passada. A Lu é a professora de yoga, o Carlos de Tai Chi, mas ele tá acelerado hoje, eu não sei se ele tá tenso, muita calma, vamos com calma. Vamos lá, Carlos. Qual a diferença do Tai Chi para a ginástica convencional? Isso. É interessante, até nesse momento que nós estamos passando de Covid, né? Nós temos que ter exercícios físicos. Seja qual a orientação for, acho que tem que ser feito exercícios físicos, são importantíssimos. A ginástica convencional, ela tem um foco exatamente só na parte de ginástica, que é muito importante para o corpo. O Tai Chi, nós vamos, durante essa live, nós vamos ter a oportunidade de falar, ele, na realidade, ele é um complexo de não só exercícios físicos, mas exercícios mentais, exercícios espirituais, onde você vai trabalhar respiração, meditação, alongamento, alimentação, temperamento, emoções, né? Tudo isso faz parte de um contexto
do Tai Chi, não é só o exercício físico. Então, tecnicamente, a gente não podia, não chegaríamos a falar que existe diferença na prática física, né? Nós teríamos diferença quando eu falo em respiração, meditação, entrando na linha mais esotérica, que seria a busca da iluminação e da felicidade. Perfeito, Carlos. Antes da gente dar sequência aqui, muitas pessoas podem achar que para fazer o Tai Chi precisa de equilíbrio, e não precisa. É bem ao contrário, né? O Tai Chi é a busca do equilíbrio. Então, quem tem equilíbrio vai fazer Tai Chi, melhor, né? Mas normalmente quem vai procurar é quem está necessitado, né? O Tai Chi é a busca do equilíbrio, é a tentativa desse processo. O equilíbrio para que a gente possa ter mais serenidade na nossa vida. Hoje vivemos num mundo muito agitado, né? Eu costumo brincar, eu falo sempre que você já viu um diabético que não queira comer doce? Não existe, né? Ele quer comer doce e faz mal. E da mesma forma, essa sociedade estressada que nós estamos hoje, a busca, infelizmente, que nós fazemos não é pelo equilíbrio, é para nos deixar mais estressados. Então, infelizmente, é antagônico isso, mas o que eu tenho que estar buscando é o ponto de equilíbrio. Eu quero me alimentar de estresse, mas o Tai Chi vai te dar esse equilíbrio. Então, a pessoa que estiver interessada nesse processo de equilíbrio é exatamente a busca do Tai Chi. Perfeito, Carlos. Deixa eu só dar uma boa noite para as pessoas que já estão por aqui. A Maria Luísa Raden, boa noite. Joelso Guilhem, boa noite. A Elaine Moreno, boa noite a todos. O Wilson Moreno. A Michele Nicoloso também aqui, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham por aqui, a todos os clientes lá do Projeto Eu também. Lembrando que essa live é uma parceria do Jornal Zenorte com o Projeto Eu. Carlos, quais são os benefícios do Tai Chi? Em cima do que nós já conversamos, além do equilíbrio, né, o Tai Chi é uma gama de exercícios físicos, meditativos, respiratórios. Então, o praticante tem uma desenvoltura em várias áreas. Então, teríamos inicialmente um exercício físico, um alongamento. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho de Qigong. Qigong são técnicas de exercícios físicos. Além disso, de alongamento, né, toda essa parte. Além disso, nós temos no Tai Chi, nós temos respiração, meditação. Isso também nos dá um foco, um equilíbrio, para que a gente possa ter mais saúde. Tem inúmeros trabalhos hoje publicados no mundo inteiro, de tudo quanto é universidade, falando dos benefícios do Tai Chi. Um benefício muito importante é longevidade com saúde. Não adianta a gente ter longevidade sem saúde. A longevidade com saúde uma coisa muito importante que o Tai Chi dá é aumento de massa muscular. Então, com os exercícios nós conseguimos ter aumento de massa muscular, mas isso depende de quê? De um tratamento, de um trabalho constante, sistêmico, né? Não é uma coisa... Aliás, em tudo, né? Em tudo que a gente for fazer, a gente não consegue alguma coisa rápida. Eu vou ter que ter um trabalho sistemático. Por isso que muita gente acha que o Tai Chi é para velho. É equivocado. Quando eu chego numa determinada idade, eu já tenho todo um trabalho anterior que me dê a condição de eu ter menos queda, que é uma das maiores causas de morte em idoso é queda. Então, isso dá equilíbrio físico, né, para a pessoa não cair, aumento de massa muscular, melhora na cognição, melhora na memória. Esses são alguns dos benefícios que a gente pode estar apontando. Perfeito. E qual a ligação dele, do Tai Chi, com a meditação? Perfeito. O Tai Chi é conhecido como a meditação em movimento.
Quando nós fazemos os movimentos são para dentro. Não existe uma marcação de fora para dentro. Então, por exemplo, a gente tem vários exercícios externos que eu tenho que seguir uma marcação externa. O Tai Chi é de dentro para fora, né? Então, por isso que é uma meditação em movimento. Eu vou estar trabalhando o meu ser interno para ter mais calma, mais serenidade, mais aprofundamento, mais percepção do meu corpo. Então, por isso, ele é intimamente ligado com a meditação. Fora dos exercícios meditativos que a gente faz, também o próprio exercício nos conduz à meditação, porque ele não é um exercício que você pode decorar. Ele é uma sequência de muitos exercícios que você precisa estar muito atento, interiorizado, para que você possa ter esse benefício. Todas as aulas, então, Carlos, elas são diferentes, não é uma aula igual a outra. Olha, podemos falar que tem alguns exercícios que se repetem, né? Mas existe um ditado no Tai Chi que fala assim: todo dia o mesmo exercício, a cada dia um exercício novo. É como ler um livro mais de uma vez, ou assistir um filme, você já deve ter assistido um filme 2, 3 vezes, e você vê que tem percepções diferentes. Sim. O enfoque que a gente dá em cada exercício, então eu posso, num exercício, explicar um movimento, e no próximo aula eu fazer o mesmo exercício e dar um enfoque de respiração, no outro eu dou um enfoque de uma mão que é assim, porque é muito cheio dos detalhes, e todos os detalhes é que nos vão levar à perfeição. Então, é muito rico em exercício, mas também tem repetições. Perfeito. Carlos, a gente tem uma pergunta aqui da Elaine Moreno. Ela pergunta assim: com o avanço da pandemia, a procura pelas aulas aumentou? É possível fazer as aulas online? Wilson Moreno, um abraço. Elaine Moreno. Elaine, tudo bem, Elaine? Então, um abraço, obrigado pela sua participação. Elaine, nós estamos agora, nesse momento, até interessante, porque nós vamos estar lançando no canal do Tal, no YouTube e no Instagram, e você pode acompanhar canal do Tal, Tal é T-A-O, né? Canal do Tal no Instagram e no YouTube. E temos também o Instituto Taoísta no Facebook. Nós estamos lançando uma grande programação de exercício que a gente está querendo ajudar as pessoas que estão em casa, nesse momento de Covid, para poder fazer exercícios, e a ideia é começar, se inscreva nesse canal, que a gente vai estar dando, toda semana vai estar dando um exercício, ou fazendo um curso, ou falando com vocês, para que a gente possa estar trabalhando, tá? Então, obrigado pela pergunta. Dentro do projeto, Carlos, essas aulas online, elas já acontecem, porque o projeto, nesse período de fase vermelha, que o Estado de São Paulo decretou, e que agora se estende até o dia 11 de abril, as aulas acontecem naturalmente. Perfeito. É lógico que as aulas são exclusivas para quem está dentro do projeto Eu, né? Essa aula que eu dou é específica. Nós estamos gravando não, nós estamos fazendo online, né? As aulas online nas quartas e nas terças à noite, às 7 da noite, e nas quartas de manhã, às 8 da manhã. Perfeito. Carlos, e quem pode praticar o Tai Chi? Isso, perfeito. Existe, infelizmente, alguma crença falando, não sei por que motivo, que parece que é para idoso, né? É porque é lento, é devagar, mas é exatamente isso que a gente estava falando, que é exatamente para fazer uma mudança interna. O Tai Chi é um estilo de vida, não é uma religião, é um estilo de vida, é uma mudança comportamental mesmo. Então, qualquer pessoa pode fazer. Na China, já tive várias vezes, na China a gente vê criança pequena fazendo Tai Chi. Você vê, é impressionante o que tem de gente fazendo em tudo quanto é praça pública, em tudo quanto é lugar se faz, né? Então, aqui ainda nós não temos essa cultura, estamos começando a tentar mostrar para o jovem tem vindo, mas a criança ainda não. Mas qualquer idade pode ser feita. Ok. Carlos, quem pode praticar o Tai Chi? Você comentou aqui, muitos falam
que a atividade é somente acha, né, que é somente para os idosos, desde a criança até o mais adulto, mais velho, vamos dizer assim, pode praticar? Pode, qualquer pessoa, de qualquer sexo, ambos os sexos, qualquer idade, não tem... eu tenho aluno que tem problemas de... aliás, não sei se está aí também o Alexandre, que é um aluno nosso que nos acompanha em tudo, que se tiver, mandar um abraço para ele. O Alexandre é uma pessoa fantástica, que a gente sempre fala dele. Ele teve um problema quando nasceu, de falta de oxigenação no cérebro. Ele tem uma limitação motora muito grande, e ele faz Tai Chi, né? Então, eu gosto sempre de falar muito dele, né, como exemplo, porque é uma pessoa que treina todo dia. E a dificuldade motora dele é grande, só que ele faz o Tai Chi. É isso que é interessante, porque o Tai Chi é de dentro para fora e não de fora para dentro. Se ele tem uma locomoção, se ele tem uma dificuldade motora, ele tem dentro a possibilidade de exercer esse Tai Chi. Isso que é interessante para a gente estar acompanhando. A gente tem aqui acompanhando a gente também a Isis Oliveira Procópio, ela deixa aqui: eu amo, aprendi tanto e me acalmou bastante. Ótimo, ótimo. Então, tá vendo? É exatamente isso. É uma mudança no estilo de vida, é um comportamento, é uma vida totalmente diferente. A gente pode classificar como sendo os objetivos do Tai Chi? Não entendi. A gente pode praticar? A gente pode classificar essa questão de acalmar bastante, aprender bastante, como objetivos do Tai Chi? Sim. Aliás, é interessante a gente focar uma coisa. Eu vou pegar esse gancho para a gente falar eu vou perguntar para você e para quem está nos ouvindo. Aliás, deve ter muito aluno meu aí, e essa pergunta que eu vou fazer, há 40 anos eu faço a mesma pergunta. Então, quem já ouviu, por favor, não responda. Eu já ouvi e esqueci a resposta, mas pode perguntar. Eu vou fazer essa pergunta e vou fazer, em cima da sua pergunta, vou fazer um gancho. Eu vou perguntar para você o seguinte: se eu tivesse um papel em branco e um lápis de cor, uma caneta, e pedisse para que você desenhasse a natureza, o que você desenharia? Então, vou pedir para vocês que estão aí assistindo, pensar um pouquinho, né? Bom, para a gente diminuir o tempo, eu faço isso em palestras que a gente dá em vários lugares no Brasil. Já tem 40 anos que eu faço a mesma pergunta em vários lugares que vou, né? Eu vou falar para você assim: 100% das pessoas, né? Bom, não vamos falar sempre, vamos falar 80% das pessoas vão fazer uma casa, uma montanha, um sol, um passarinho. As outras 20% vão desenhar um rio, uma árvore, um arco-íris. E eu posso falar com certeza que até hoje ninguém, absolutamente ninguém, desenhou um ser humano. Isso é uma coisa interessante e preocupante. Por quê? Porque, na realidade, a gente não se considera parte da natureza. Quando eu falo, cadê a natureza? Deixa eu ver, tá lá, tá vendo aquela árvore? A gente está meio alheio a esse processo. Isso é um grande problema, onde o Tai Chi vem tentar resgatar. Por quê? Os taoístas, quem é o taoísta? Taoísta, eu sou um taoísta. Taoísta é aquele que se dedica ao estudo da filosofia Tao, né? Tao, T-A-O, é uma filosofia. Os taoístas, dizem as lendas, né, que ele observava todas as estrelas no céu e via milhares de estrelas e sempre pensou que era impossível, como realmente é, de você conhecer todas essas estrelas numa vida. Então, o que o taoísta fez? Ele foi para dentro, estudar muito profundamente o seu corpo, porque ele sabe que a lei que rege o meu corpo é a mesma que rege o universo. A partir desse momento, o microcosmo e o macrocosmo se manifestam. Então, se eu sei como funciona o microcosmo, eu entendo como funciona o macrocosmo.
A nossa distância, como eu estava falando dessa natureza, que nesse exemplo que eu dei, infelizmente é grande do microcosmo, né? A gente está distante da gente, e isso daí vai causando problemas. O taoísta, ele foi atrás desse processo de interiorização, principalmente em cima de, podemos, se é que a gente pode classificar, mas nós podemos falar de 3 processos. Ele foi atrás de recuperar a saúde, ele foi atrás de manter a saúde, ele foi atrás da iluminação. 3 processos que a gente pode desenvolver, que a gente trabalha no Tahiti também, né? Esses 3 processos se deram por que motivo? Porque, assim, a preocupação do taoísta é ter uma longevidade com saúde. Para você ter uma longevidade com saúde, você primeiro precisa recuperar a saúde de quem perdeu, ou então manter a saúde de quem tem. E a mais divina de todas elas, aquele que tem a saúde, não está preocupado, poder trabalhar em cima do seu processo de iluminação. Na recuperação da saúde, os taoístas desenvolveram acupuntura, fitoterapia, massagem, todas essas artes de técnicas de tratamento que nós conhecemos são taoístas, e eles vêm exatamente nesse processo de recuperação. Em cima da manutenção da saúde, nós podemos falar que os taoístas desenvolveram o que é exercícios físicos no Qigong, respiração, alongamento, e na iluminação ele desenvolve o Tai Chi Chuan. O Tai Chi seria, em algumas traduções, como o Supremo Cume, o ponto mais alto, né? Onde o processo de iluminação pode ser trabalhado para que a gente possa ter dentro desse conceito de micro e macro que a gente estava falando, para obter essa saúde, obter esse estado e não estar preocupado com a nossa saúde, mas estar preocupado, não preocupado, mas estarmos no processo do caminho da iluminação. Perfeito, Carlos. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o André Canevale, ele que é assessor direto da vereadora Yara Bernardi, também acompanha a gente nessa live de hoje. Carlos, durante, se eu não me engano, estou tentando achar aqui a data, se eu não me engano, essa semana foi comemorado o Dia da Acupuntura. Isso. E o que ela tem ligado ao Tai Chi? Isso, perfeito. A acupuntura é uma das técnicas, né? Eu me lembro muito bem o meu mestre Liu Pailin falando que a acupuntura de todas as artes chinesas, ela teria um problema porque eu dependo de uma agulha para tratar alguém. Se eu não tenho uma agulha, infelizmente todo o meu conhecimento não tenho como usar. Por isso, os taoístas desenvolveram várias técnicas, não só uma. Na China, você não aprende da forma que nós aprendemos no Ocidente. Eu tenho a acupuntura separada da massagem, separada da meditação, separada do Tai Chi. Quando você faz uma faculdade, por exemplo, ou faz um tempo, né, como eu fiz, você aprende tudo num único contexto, porque isso faz parte. Então, o mestre falava disso, você precisa não... O acupuntor, ele tem que saber Tai Chi, ele tem que saber Qigong, ele tem que saber massagem. Se ele não tiver agulha, ele pode não salvar uma pessoa que na frente dele está precisando de alguma coisa e não tem agulha. E se ele souber massagem, ele pode usar a mão como um instrumento para poder exercer. Mas a acupuntura é o estudo dos princípios energéticos, dos canais, chama Jinlo. Jinlo são canais e conexões, dos canais de energia que circulam no corpo, que são os mesmos que usamos no Tai Chi, que usamos no Qigong, que usamos no Pacuá, né, para exercitar essa energia circular. Quando essa energia está funcionando perfeitamente, você goza de boa saúde. Perfeito. Só corrigindo aqui, realmente a gente comemorou nessa semana o Dia Mundial do Acupunturismo, foi dia 23 de março. A gente publicou lá no site do Jornal Zenorte, procurem lá, tem acupuntura indicada para tratamento de mais de 40 patologias.
É um médico da Unimed Sorocaba, que também é nosso cliente aqui do Jornal Zenorte. Então, esse conteúdo está lá dentro do site do Jornal Zenorte, para quem quiser também saber um pouquinho mais sobre acupuntura. E a gente está falando aqui com o professor Carlos, essa junção, essa parceria, vamos dizer assim, entre aspas, entre o Tai Chi e a acupuntura. Eu também sou acupuntor, né? Legal. A gente vê, você vê na China, por exemplo, os hospitais chineses tratando qualquer tipo de patologia com acupuntura. E lá é interessante que não tem esse ego que a gente tem, né? Ele trabalha junto, a medicina ocidental e a oriental trabalham junto, que eu acho que é o caminho, a aproximação. Ninguém é melhor que ninguém. A acupuntura não é melhor que a medicina ocidental e nem ao contrário, né? O que existe tem que ter essa união, eu acho que tem que trabalhar junto, como a gente vê lá. Isso é fantástico, é muito bonito. Eu também não sabia, né, com o conteúdo que chegou para a gente essa semana da Unimed, desse tratamento para 40 patologias. Então, para a gente também foi um autoconhecimento com esse conteúdo. Posso falar que é muito mais que 40. Né? Bem mais, né? Mas vamos dizer assim, o doutor Dorival Pedrão, que é o especialista, e ele que também é médico da Unimed, que mandou esse conteúdo para a gente, mas para a gente foi muito rico em conteúdo, né? Que a gente também sabia da acupuntura, porém não sabia de todos esses outros, vamos dizer assim, entre aspas, enigmas, né? Os tratamentos que faz. Muita gente acha que a acupuntura é só para tratar enxaqueca, uma dorzinha ali, outra dorzinha aqui. Não, mas é todo complexo. Assim, a acupuntura, ela é preventiva também. Então, na China, você usa preventivamente, você não trata uma patologia, você pode estar equilibrando a sua saúde. Porque o taoísta, ele acredita que a doença a doença física, é o último estágio de um desequilíbrio energético. Então, antes de você ter uma dita patologia, antes de você ter uma doença física, uma manifestação de enxaqueca, sei lá, de qualquer coisa, você já tem um desequilíbrio energético, que você pode tratar antes dela aparecer fisicamente. Você trata lá no lado energético, você vai nos canais de meridiano, equilibrando esse princípio, que é o que a gente faz também no Tai Chi, também, né? Uma das formas. Né? Carlos, mudando agora um pouquinho de assunto, o Tai Chi, ele é considerado uma arte marcial? Isso, em todo lugar que a gente vai, eu tenho um certo cuidado, né, de falar sobre arte marcial. Nós, ocidentais, eu acho que nós usamos essa palavra deturpamos a palavra, né? A arte marcial para a gente virou sinônimo de luta. E não é, né? Porque nós temos que entender o significado da palavra. Arte é o lado criativo, intuitivo, é o lado de crescimento, é uma arte. E a marcial é o lado de luta, de movimento, de ação, não necessariamente de briga, mas é uma luta. Hoje, a gente vê muita... É comum a gente falar, vamos ver aquela luta marcial. Você não fala mais arte, porque o lado arte foi jogado fora. Então, o Tai Chi é uma arte marcial, porque ele trabalha o Yin e trabalha o Yang. Yin seria o lado arte, criativo, e o Yang seria o lado marcial, ativo. Quando eu tenho Yin e Yang, eu tenho equilíbrio. É isso que a gente foca, que a gente busca. Se eu entender a arte marcial como equilíbrio dinâmico de Yin e Yang, Tai Chi é uma arte marcial. Mas se eu entender a arte marcial como briga, como luta, como defesa pessoal, não é. Tá? Então, o Tai Chi é essa tendência desse equilíbrio, a busca desse equilíbrio, de Yin e de Yang. Muita gente confunde com... meu pai, fugiu o nome agora, peraí. Com Kung Fu? Sim. Então, Kung Fu assim, então nós temos que estudar a história, né? O Tai Chi nasceu há mais de 5.000 anos. O Kung Fu é uma derivação também de Tai Chi, tem práticas. Você vai na China, você vê a prática de Kung Fu, e ele é muito parecido, tem treinos muito parecidos do Tai Chi. Só que por exemplo, você vê o Shaolin também, né? Eu tive muito contato com Shaolin e também com Kung Fu.
Então, você vê que as práticas antigas não foram corrompidas. Então, tem o estilo de Tahiti. O Tahiti é conhecido na China como a arte-mãe, da onde deu origem às artes marciais. Então, o exercício do Tahiti, se usado de uma forma marcial, ele pode ser uma defesa, mas a gente não desenvolve, nós não temos faixa, porque nós não queremos, não existe no Tahiti uma competição de pessoa para pessoa. Se eu ponho uma faixa preta e você uma branca, eu falo, eu sou melhor que você. E o Tahiti é uma coisa interna, não é externa. Então, se é interna, como que eu posso comparar o meu sistema com o teu sistema? Então, não tem por causa disso, né? Mas lá na China, Kung Fu, Shaolin, todos eles são práticas próximas, são irmãs, vamos dizer. Carlos, o que o Tai Chi tem ligado ao emagrecimento? Toda vez que você tem um desequilíbrio, você tem uma patologia, seja qual for, né? Então, emagrecer, você gasta muita caloria, né? Como qualquer outra prática. Mas, tirando esse, nós estamos buscando um equilíbrio. Quando você dá, nós temos um sistema no nosso corpo de homeostase. O que é homeostase? O corpo, ele mesmo se equilibra. Quando você dá condições para ele se equilibrar, ele se equilibra e ele exerce a sua manutenção preventiva, né? Então, hoje nós dormimos errado, comemos errado, nós fazemos um monte, e isso cria problemas, né? E quando eu pratico o Tahiti, eu começo a trabalhar não só os exercícios, mas vou trabalhar a filosofia. Vou entender de alimentação, vou entender dos horários que devo dormir, os horários que isso pode fazer benefício para o meu corpo, né? Então, por isso, nessa fase também é interessante. O Jaelson faz uma pergunta aqui, vou tentar trazer aqui para a nossa discussão. Por que os taoístas foram tão perseguidos pelo Mao Tse Tung? Boa pergunta. Assim, quando eu falo dos chineses, eu falo dos chineses antigos e mesmo assim dos mestres de determinados lugares dentro de templos. Porque aí fala assim, eu fui na China, o Carlos é um mentiroso, não vi tudo isso, né? Hoje a China está bem capitalista, comunista, como vocês sabem. Em 1949, Mao Tse-tung assume o poder com um regime comunista com braço de ferro. O que acontece? Os taoístas, eles sempre foram pessoas que se juntaram para estudar filosofia, praticar Tahiti, praticar artes marciais, junto, isso faz parte. Então, para um governo comunista, ele era considerado perigoso, né? Porque ele achava que estava querendo ir contra o regime ou alguma coisa dessa forma, né? Mas não, né? Tanto que o mestre Ho, um mestre do meu mestre, né? Seria meu tataravô do mestre, ele fugiu de Pequim a pé até Hong Kong. É muito longe, é quase que daqui na Bahia, de São Paulo na Bahia. Em montanhas, né? Aqui ainda não tem tanto. Em montanhas. Ele teve que fugir por causa desse regime opressor. Então, na realidade, isso aconteceu porque eles achavam simplesmente que essas reuniões eram contra o governo, e não era, né? Na realidade, eles se encontram, né? Até nos meus canais a gente chama muita gente para vir participar do chá com tal, né? Porque os taoístas gostam de conviver, tomar chá juntos e falar de filosofia e de práticas e das conquistas filosóficas que está tendo, né? E isso daí que gerou um problema com o governo de Mao Tse-tung. Perfeito. Carlos, a gente está quase encaminhando para o nosso final aqui da nossa entrevista. Ixi, eu tenho mais um minuto para falar aqui. Não falo então isso, vamos, aproveita, vamos embora. Então, quais os conselhos que você dá para as pessoas que querem praticar o Tai Chi? Pratique. Só pratique, nada mais. Eu conselho assim, meu mestre, né, Liu Pailin,
ele falava uma coisa muito bonita. Ele falava assim, para você fazer Tahiti, você só precisa de 3 coisas. Então, já que você me pediu esse conselho, eu vou passar esse segredo do mestre Liu Pailin para você, dessas 3 coisas. A primeira chama persistência, a segunda chama persistência, e a terceira chama persistência. Só isso. Então, para praticar Tahiti, precisa ter persistência. Mudar a vida é uma coisa que requer um trabalho interno muito grande. É muito fácil. Aliás, eu vou falar uma frase de Einstein que eu lembrei agora que tem tudo a ver. Einstein falou assim: loucura é você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, é maravilhosa essa posição de Einstein. Então, se você quer fazer alguma diferença, se você tem algum interesse em mudar a sua vida, se você tem um interesse na busca de uma iluminação, ou de exercícios, ou ter serenidade, na busca de algum propósito que nós colocamos aqui, é só uma dessas 3 que eu falei para você, né? É persistência. Então, se você quiser, venha praticar. Estamos aqui no Projeto Eu, me acha no canal do Tao, no Instagram ou no YouTube, no Instituto Taoísta, ou Carlos Oliveira de Souza, 2 páginas que nós temos no Facebook. Nós temos vários cursos e nós podemos estar trocando bastante mensagens, tá? Essa seria uma forma, pratique. Carlos, tem alguma coisa que a gente deixou aqui por falar do Tai Chi? Muita coisa, muita coisa. Então, quer falar mais alguma coisa sobre o Tai Chi que a gente pulou aqui, que seja realmente super importante para este momento? A gente está com os nossos leitores aqui. Sim, eu vou dar uma resumida, mas assim, nós falamos sobre aquele exemplo da natureza que eu falei, que as pessoas não desenham a si próprio, né? Inclusive, a Elaine Moreno, ela colocou aqui, que no caso dela, ela desenharia uma montanha. Isso, exatamente. Só que assim, eu não quero colocar isso como errado, né? Dentro do taoísmo não tem certo e errado, mas eu estou falando assim, que nós nos distanciamos da natureza. Todo mundo está desenhando uma montanha, uma árvore e tal, porque a natureza é uma coisa fora. Eu pertenço, né, à natureza. Eu vou falar uma coisa também interessante em cima disso, que eu acho, né? Qual é o propósito nosso nesse planeta? Qual é o propósito? O que nós buscamos como raça humana, né? Qual é o propósito da sociedade? Trabalhar, juntar dinheiro, casar? Será que é esse o propósito? Também, mas deve ter uma coisa muito mais importante para nós estarmos nesse planeta. Os taoístas falam que é a busca da felicidade. Então, eu vou falar um pouquinho da felicidade. Nós, ocidentais, confundimos muito felicidade, porque, assim, para podermos entender, o chinês escreve com ideogramas, né? Para você entender o ideograma felicidade, eu vou ter que trabalhar um pouquinho a filosofia. Porque não dá para você fazer versões simplesmente de um ideograma para a nossa língua portuguesa. Então, felicidade, nós confundimos com alegria, euforia. Eu estava alegre hoje, amanhã não estou, né? A gente confunde. Assim como a gente confunde, por exemplo, amor com sexo. Né? Então, nós fazemos várias confusões de palavras. Para o taoísta, a felicidade, o ideograma felicidade, são 2 ideogramas. Um é paz, outro é serenidade. Olha que coisa fantástica. Felicidade é paz e serenidade. Os taoístas falam que felicidade é um estado permanente e não transitório da vida. Quem atinge a felicidade, atinge o seu processo de iluminação. Porque ele atingiu um processo de paz e serenidade. Quem atinge paz e serenidade, ele não sai mais, ele aprendeu a ter paz, ele aprendeu a ser sereno. Então, essa é uma busca do Tahiti, né, que você estava perguntando, essa é outra busca que a gente pode falar. Esse diagrama, eu acho tão bonito isso, porque você vê
que ele já entende isso na própria escrita. Ele percebe que a felicidade é esse estado. É o que nós temos que estar buscando. Por isso que eu acho como objetivo da nossa raça, além de todas as coisas que fazemos no nosso cotidiano, é ter essa paz, essa serenidade. Perfeito, Carlos. Então tem mais umas coisinhas, posso continuar aqui, não? Pode, claro. Como que não? Ah, ainda tem mais de... Então tá, então eu vou falar aqui o seguinte, olha, eu vou falar a história do Tahiti, né? Sim. Tahiti existe há mais de 5.000 anos, não com o nome Tai Chi Chuan, mas como pensamento filosófico. Com o nome Tai Chi Chuan é atribuído, não se sabe exatamente, é atribuído a San Shanfen. San Shanfen é da família Shen, ele viveu há mais ou menos 1.200 anos atrás, e dizem que ele que atribuiu esse nome de Tai Chi Chuan. E o que significa? Como eu acabei de falar, nós temos que entender, o ideograma não pode ser simplesmente traduzido literalmente, né? São expressões idiomáticas e tal. Se eu pegar Tai, quer dizer homem, Chi quer dizer energia, e Chuan quer dizer luta. Se eu a minha linhagem, o que é linhagem, né? A minha linhagem são todos os mestres antecessores que vieram passando de mestre para mestre até chegar no Carlos, né? A minha linhagem traduz Tai Chi Chuan como a arte do homem de manter a sua energia equilibrada. Tá? Então, se manter equilibrado é uma verdadeira arte, né? Não é fácil, não é para qualquer um. Então, essa é a nossa busca. O próprio nome já fala, a busca é tentar manter esse equilíbrio. Lao Tzu, um mestre taoísta que viveu há 500 anos antes de Cristo, ele é chamado mais pela grande divulgador, né, como o pai do taoísmo, mas ele não é o criador do taoísmo. Como eu falei, o taoísmo tem mais de 5.000 anos. Ele organizou, ele era um bibliotecário na China, 500 anos antes de Cristo, e ele sistematizou, organizou, ele foi mestre de Confúcio. E ele fala uma coisa assim muito interessante que tem a ver com o que a gente estava comentando. Ele tem uma frase no Tao Te Ching, que é um livro muito interessante, que eu peço que as pessoas tenham em casa, é um livro de cabeceira, não um romance para você ler e acabou, é um livro para você ler e assim mesmo ler de novo, né? Então, Tao Te Ching chama. Lao Tzu, ele fala assim, o Tao gerou o 1 gerou 2, o 2 gerou 3 e o 3 gerou as 10.000 coisas. Isso é fantástico. A gente tem que entender a filosofia que está atrás disso. Às vezes é difícil só o entendimento pelo que leu, porque tem filosofia, né? Mas quando eu falo que o tal gerou 1 gerou 2, o 2 gerou 3 e o 3 gerou as 10.000 coisas, ele quer dizer que tudo vem da mesma origem. Tudo vem do tal. Então, quando eu saio, que eu estava falando no começo dessa live, eu saio lá fora e vejo bilhares de estrelas, os cientistas nos explicaram que tudo isso veio de quem? Do Big Bang. É a mesma coisa, tudo veio de onde? Da mesma origem. Aí eu pergunto para vocês, qual o planeta mais importante? Qual a estrela mais importante? Tem? Não tem. Todas elas são importantes. Não existe um planeta do sistema solar mais importante do que o outro, ou uma estrela mais importante que o Sol, porque tudo vem da mesma origem. E quando eu vou para o meu corpo, que é o como o Lao Tzu está falando, eu pergunto para vocês, existe uma célula mais importante que a outra? Existe um órgão mais importante que o outro? Existe um sistema mais importante que o outro? Não. O que é o equilíbrio? É cada um funcionando no seu processo, no seu corpo, de forma harmoniosa, dando isso que eu chamo de corpo. O meu coração não é mais importante que o dedão do meu pé. Eu não posso, se eu chutar uma bola com o meu dedão, com o meu coração, eu não morro, não é isso? Então, cada um dentro da sua atribuição se uma célula do meu corpo se amotinar, os taoístas falam que isso é o câncer, né? Quando aquela célula
não quer mais, ela fala, cansei de ser rim, eu quero ser fígado, pronto, dançou. Se alguma coisa acontecer assim, lógico, estou brincando, né, dessa forma, mas quando existe o equilíbrio, é que aquilo está funcionando perfeitamente, então, harmoniosamente. Então, não existe nada mais importante do que o outro. E os taoístas falam uma coisa complicada, né? Principalmente para nós ocidentais. Ele fala assim que nós perdemos a conexão com o divino quando nós introduzimos isso é meu. Ou seja, aí eu comecei a ter o ego, comecei a ter o processo de apego. Não que seja errado ter. Acho que o grande problema é ser o que tem. Isso é o grande problema, que é o que nós estamos hoje, como sociedade, sofrendo. Que nós achamos que somos o que temos. E isso dá um desequilíbrio individual e social. Os taoístas acham que nós temos que ir para dentro para buscar a nossa iluminação, por isso o Tai Chi eu falei que é uma mudança comportamental, é uma mudança de dentro para fora. Quando você faz uma mudança interna, você pode transmitir ou contaminar as pessoas externas. Nós, ocidentais, acreditamos que a gente vai mudar a sociedade sem ter uma mudança interna. Não consigo, né? A gente não consegue, porque você imagina se nós fôssemos um Brasil de 150 milhões, hoje é 200 milhões de grandes. É um país que não precisa ter nada, né? Não precisa ter governante, está equilibrado. Por isso que a gente sofre, né? Entendeu? Então, a busca da iluminação é fundamental. Confúcio, o nome dele é Confúcio, né? Mas Confúcio, que a gente chama aqui no Ocidente, ele falou uma frase muito bonita que tem a ver com o que nós estamos falando. Eu vou, assim, abrasileirar, né? Vou transformar a frase dele para a gente poder entender. Ele fala assim, você tem que ajudar seu país a crescer. Mas para você ajudar seu país a crescer, você tem que fazer teu estado prosperar. Você tem que fazer teu estado prosperar. Mas para fazer teu estado prosperar, você tem que fazer teu município se desenvolver. Você tem que fazer seu município desenvolver. Mas para fazer seu município desenvolver, você tem que fazer a sua vila, o lugar onde você mora, ser harmoniosa. Você tem que fazer sua vila, o lugar que você vive harmonioso. Mas para você fazer isso, você tem que se iluminar. Então é fantástica a frase dele. Então ele fala assim, é ao contrário do que nós ocidentais pensamos. Quando eu me ilumino, eu faço um movimento de transformação. Isso que é importante para que a gente possa desenvolver, crescer como sociedade, como civilização. O taoísmo não é uma religião, né? Porque às vezes a gente fala assim, parece que é um estilo de vida, é uma filosofia, né? E a gente pratica exercícios físicos, a gente pratica muita meditação, a gente pratica alongamento, a gente fala de alimentação, a gente estuda sobre emoções, né? Existem, quando na acupuntura também se estuda muito esse, a gente estuda 5 elementos, os sistemas, como as emoções são perniciosas ou onde elas nos ajudam, o que nós temos que fazer com esse processo com as emoções que a gente está trabalhando, que a gente está... Para quê? Para que a gente possa ter um equilíbrio físico, mental e espiritual, que é a busca do que a gente está... É a busca que a gente está querendo ter, né? Eu queria fazer uma... Não sei, dá tempo de falar mais um pouco, não? Eu falei para você que você só mais um pouquinho. Estou brincando. Você dá sim. Eu me importo, né? Eu queria contar uma historinha muito legal. Em chinês chama Kong-an. Kong-an são histórias com fundo filosófico. E tem a ver com o comportamento essa história, é muito interessante. Como vocês devem saber, mas eu vou explicar, na filosofia oriental, japonês, chinês, tal, coreano, tem essa filosofia, que assim, o primogênito, ele tem que cuidar dos pais até a morte, dos pais, né? O primogênito. Então, isso daí é para a gente entender a historinha que eu vou contar.
Então, diz um Koan, que é essa historinha que eu falei, né? O Koan diz que existia um chinês que tinha só a mãe, o pai tinha morrido, e casou. E como ele era o primogênito, ele precisava cuidar da mãe dele. Só que é gozado, né? Sempre tem essa história, até lá também, de nora e sogra, né? Aí começou um atrito muito grande entre a nora e a sogra. A sogra reclamava da comida, que não tinha sal, reclamava que o horário que ela fazia não era próprio para ela, e começou a ter um atrito muito grande, a nora e a sogra começaram a tecer uma briga, e isso foi agravando, até que um belo dia, ela foi na farmácia do senhor Juan. O senhor Juan era um farmacêutico chinês tradicional, que conhecia ela desde pequenininha, né? Ela falou: senhor Juan, eu vim aqui, que eu preciso que o senhor me ajude, que o senhor dê um jeito na minha vida. Eu falei: pois não, o que foi? Eu quero que o senhor me dê um remédio para me matar minha sogra. Mas o que você está falando? Não podemos fazer isso, eu tenho um juramento. Não, mas senhor Juan, olha, aí conta toda a história. Olha, ela está fazendo um inferno na minha vida. Então eu não tenho outra saída a não ser matar ela. Aí o senhor Juan falou assim: olha, eu vou fazer o remédio, mas você vai ter que seguir duas coisas. Ele falou: não, o que o senhor quiser. Primeira, você não vai poder nunca falar para ninguém que eu que fiz esse remédio. Não, imagina, lógico que eu vou falar, nós não conhecemos muito tempo. Segundo, você vai ter que dar para ela todo dia, de manhã cedo, na hora do almoço e na janta, junto com a comida. Tá bom, tranquilo. Fez o remédio, foi lá no fundo da farmácia, fez o remédio, deu para ela, e ela foi para casa. E aí ela começou a fazer todo dia comida no horário certinho, dando o remédio, comida cada dia mais gostosa que a outra, porque queria que a sogra comesse o veneno, né? E com isso, o que aconteceu? A sogra começou a elogiar a comida. Nossa, tua comida está muito boa, você parece que mudou, né? Você está fazendo a comida nos horários. Não teve mais aquele atrito que tinha. E as duas foram começando a criar uma amizade. E passado um tempo, ela corre lá para o seu Juan e fala: seu Juan, eu fiz uma besteira, o senhor tem que me ajudar, eu quero que o senhor me dê um antídoto. Eu não quero mais matar a minha sogra. Mas o que aconteceu? Não, senhor, nós criamos uma amizade, agora eu estou percebendo que ela não era tão ruim como eu acreditava que ela era, né? E o senhor Juan fala assim: olha, você pode voltar para casa sossegada, porque na realidade, o que eu conheço a sua sogra e sabia que ela tinha problema do coração. O remédio que eu dei foi para tratar o coração dela, mas aonde estava doente mesmo era o seu coração. E parece que você já tratou ele. Então, isso é importante. Nós estamos doentes e temos que nos tratar. Esse comportamento tem que ser modificado. Você vê só na nossa sociedade, se eu perguntar para você, eu falar uma frase: nossa, você não conhece, aquele cara lá se deu muito bem na vida. O que você pensou? Puxa, o cara ficou rico, não é isso? Não foi o primeiro você? Nossa, o cara, você pensou em quem? Silvio Santos, o Bill Gates, não, puta, o cara... Você pensou no Gandhi? Você pensou no Dalai Lama? Nunca, nunca. Porque isso não é se dar bem segundo o conceito nosso. De novo, não estou falando que ter é o problema, ser o que tem é o problema. Então, nós estamos com esses conceitos que precisam ser elaborados, né? Eu acredito muito, né, nesse conceito de tudo estar trabalhando junto, filosofia, meditação, exercício, alimentação, tudo tem que ser dentro desse contexto, como eu expliquei do Tahiti, não é separado, descartiano, como nós estudamos aqui no Ocidente, mas ele tem que ser junto, ele tem que caminhar junto. Então,
Por isso mesmo, eu estou aqui no Projeto Eu. Porque o Projeto Eu, ele tem como objetivo a pessoa passar por vários colegas ao mesmo tempo. Então, você vai trabalhar com psicólogo, com nutricionista, preparador físico, tai chi, a yoga. São todas coisas que trabalham juntos numa busca, por isso chama Projeto Eu, na busca de uma coisa só. Quem é? Sou eu. E por isso que eu estou aqui, porque eu acredito nesse trabalho e acredito no trabalho do Projeto Eu. Se você quiser mais informações, além do Projeto Eu, que nós estamos aí, né, na live, procure a gente aí no canal do Tal, no Instagram ou no YouTube, e no Instituto Taoísta e no Carlos Oliveira de Souza, na página do Facebook. Eu lamento, né? A gente está assim, ela já está puxando a minha orelha aqui para a gente encerrar, mas tinha só umas 4 horas para falar. Mas é um assunto muito grande. Não falei de Pacuá, não falei de Feng Shui, que é o Feng Shui, que é muito importante, onde você dorme. Os chineses fazem até para onde você tem que ser enterrado, isso é o Feng Shui Yin, o Feng Shui Yang, sobre alimentação chinesa. Então, esse contexto todo tem que estar trabalhando junto e a gente desenvolve isso no nosso espaço. Muito obrigado, então, a todos. Espero que a gente... Não sei, tem mais alguma pergunta aí antes de eu encerrar? Não sei se alguém fez alguma pergunta. Não, nenhuma mais. Não? Tá, então, muito obrigado. Existe um cumprimento taoísta que a gente faz, que você já deve ter visto nas artes marciais, a mão direita fechada, a mão esquerda em cima, e cumprimento. Deixa eu fazer um pouquinho mais atrás. Isso. A direita fechada, a esquerda aberta. Isso quer dizer o seguinte, só para finalizar também, tudo tem filosofia. O taoísta nada é gratuito. A mão direita fechada parece um soco, né? Tem um soco. O meu lado direito é Yin, e a minha mão fechada é Yang. Então, eu tenho o Yang dentro do Yin. A minha mão aberta parece uma defesa, é Yin. E o meu lado esquerdo é Yang, interno, é Yang. Então, quando eu faço isso, eu falo, o meu Yin e o meu Yang estão equilibrados. O taoísta, ele não fala assim, bom dia. Ele fala, eu estou bem. E é complicado, porque quando eu falo para você, bom dia, e você vem falar para mim, puxa, eu não quero nem saber. Né? Mas quando eu falo, eu estou bem, eu tenho que ver, puxa, será que eu estou bem mesmo? Eu vou ter que me trabalhar. Então, pessoal, eu estou bem. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Carlos, muito obrigado. Obrigado pelos ensinamentos desta noite, pela parceria com o Projeto Eu e ter você também para trazer essas informações para a gente do Tai Chi, que muita gente desconhecia, a partir da nossa live passou a conhecer. Deixa aqui aberto o convite para você vir outras vezes aqui, para falar de tudo isso, dessas 4 horas ainda aí, que ficou por falar, que a gente só deu umas pinceladas dos assuntos por aqui. Mas agradeço de coração, fica aberto o nosso canal. Então, que se pedirem, a gente volta. Perfeito, vou avisar para a Michelle e para a Denise colocar lá nos stories do projeto, colocando lá o que eles querem escutar mais de você, além dessa live que a gente já fez por aqui. Muito obrigada, Carlos. Um excelente final de semana para você. Eu que agradeço o espaço, muito obrigado a todos vocês que perderam esse seu tempo precioso para estar com a gente. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Gente, essa foi mais uma live em parceria com o Projeto Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos por estarem aqui, por comentarem também na duração dessa nossa live. Espero poder voltar aqui com outros conteúdos do Projeto Eu. E lembre-se, fique em casa, quem puder ficar em casa, se proteja. A gente tem aí mais um período de extensão do Fase Vermelha do Plano São Paulo, hoje, durante a coletiva do governador do estado de São Paulo, ele já prorrogou agora a fase vermelha até dia 11 de abril. Algumas empresas do setor automobilístico, como a Toyota Sorocaba, ela vai parar as atividades a partir de segunda-feira, por 10 dias. O release está lá no site do Jornal Zenorte, www.jornalzenorte.com.br. Também, hoje saiu o boletim
epidemiológico, como sai todos os dias de Sorocaba, e infelizmente nós ultrapassamos a marca de mais de 1.000 mortos pela Covid, ou seja, mais de 1.000 vidas perdidas para a Covid-19 na cidade de Sorocaba. Então, a gente deixa aqui os nossos sinceros sentimentos para a família, para os familiares, e dizer que vai passar, é só a gente ter muita fé, rezar e deixar que tudo Deus faz pela gente. Né? Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer nesse período. Então, se protejam, se for sair, usem máscara, levem álcool em gel, que depende do lugar onde vocês vão frequentar, não vai ter para uso ali, né? Ou tem fila, não sei. Sobre o Covid-19, sobre as barreiras sanitárias, está tudo lá no site do Jornal Zenorte, tá bom? A gente colocou um conteúdo completo para vocês, onde tem essas barreiras. As cidades das regiões de Sorocaba, praticamente todas estão com barreiras sanitárias, que é para ver as pessoas onde vão, o que vão fazer nas cidades, para coibir, porque nossas cidades da região também estão com alto índice de contaminação de Covid. Tá bom? Então, a gente quer que todo mundo fique bem e que a gente se encontra logo em breve aqui nas lives do Zenorte. Também estamos home office, né? A estrutura do jornal é lá dentro do Shopping Cidade, e nesse período de fase vermelha, nós colocamos toda a nossa equipe em segurança em home office. Então, vou ficando por aqui. Lembrando, quer saber informações do Projeto Eu? Entra lá no site deles, projetoeu.com.br. Eles ficam também, quiser visitar, dá uma ligada no 4141 49,50, agenda para as meninas. Eles estão fechados também nesse período com todas as aulas online, mas eles estão agendando com todos os cuidados de sanitários, de aferição de temperatura, álcool em gel, tapetes sanizantes. Então, eles podem te receber para você conhecer toda a estrutura lá. Fica na Rua Lituânia, número 1010 do Jardim Pagliato. É uma travessa da João Wagner Way, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um excelente final de semana a todos. E lembre-se, se está ao vivo, impresso ou online, está aqui no Zenorte. Um beijo a todos, bom final de semana. Tchau, tchau.